Países do BRICS discutem expansão do bloco e nova ordem econômica. Nos últimos anos, o BRICS, bloco que reúne grandes economias emergentes, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, passou por um momento de rápida transformação e ganhou cada vez mais destaque no cenário global, não apenas como fórum de cooperação, mas como um possível ator capaz de impactar a ordem econômica mundial. As discussões recentes sobre a expansão do grupo e sobre mudanças no sistema internacional têm agitado governos, analistas e mercados ao redor do mundo. A expansão do BRICS vem sendo tratada não como algo eventual, mas como um processo contínuo e com claras implicações estratégicas. Logo no início de 2024, 4 países, o Irã, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia, foram incorporados como membros plenos do bloco, além dos 5 originais, e em janeiro de 2025, a Indonésia também se tornou membro, marcando a presença do bloco no Sudeste Asiático. Essa expansão não foi apenas simbólica. Juntos, os membros agora respondem por uma parte enorme da economia global, com quase metade da população mundial e uma fatia significativa do PIB global, o que torna o BRICS um protagonista econômico de peso na governança global. De acordo com dados governamentais, os países do BRICS representam cerca de 48,5% da população mundial, praticamente metade do território do planeta e um gigantesco percentual do comércio global. A ideia de ampliar o grupo vai além de adicionar mais países à sigla. Líderes do BRICS discutiram repetidamente como fortalecer mecanismos de comércio dentro do bloco e estreitar relações econômicas entre seus membros, com impacto direto na estratégia de atuação internacional. Em setembro de 2025, por exemplo, os líderes defenderam a ampliação desses mecanismos durante reuniões oficiais, sinalizando que a cooperação comercial intra-bloco é uma parte essencial dessa expansão. Outro aspecto importante nas discussões é a forma como o BRICS se posiciona em relação ao sistema econômico global tradicional. Desde sua criação, o bloco sempre expressou a visão de promover um mundo multipolar, em oposição à hegemonia econômica e política tradicionalmente liderada pelas potências ocidentais, como os Estados Unidos e países da União Europeia. Não surpreende que essa visão tenha ganhado ainda mais força com a entrada de novos membros e com a ampliação do bloco. É justamente essa busca por um novo equilíbrio que muitos analistas consideram parte de uma tendência de reorganização da economia global. Para alguns, a expansão do BRICS representa uma tentativa de criar um sistema internacional mais equitativo e menos dependente de instituições dominadas pelo Ocidente, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, que historicamente tem grande influência nas decisões econômicas globais. Durante a cúpula do BRICS, realizada no Rio de Janeiro em julho de 2025, os líderes lançaram uma declaração conjunta em que reafirmaram o compromisso com o multilateralismo e com a reforma da governação global, defendendo maior participação dos países em desenvolvimento nas decisões econômicas globais. Esse documento foi amplamente divulgado pela imprensa internacional e sinaliza um movimento claro em direção a uma nova configuração de poder econômico internacional, menos centrada nas instituições tradicionais. Essas declarações têm significado tanto político quanto econômico. Ao enfatizar a necessidade de uma governança global mais inclusiva e de reformas no sistema financeiro internacional, os líderes do BRICS estão deixando claro que a expansão do bloco está diretamente vinculada a uma tentativa de reconfigurar o cenário econômico mundial. Alguns até interpretam que isso representa um descontentamento com a atual ordem econômica que muitos países emergentes consideram injusta ou desigual. A expansão do BRICS também é vista como uma forma de fortalecer o Sul global, um termo usado para descrever economias em desenvolvimento que buscam maior voz e influência no debate global. A entrada de novos membros, especialmente de regiões como África, Ásia e Oriente Médio, reforça essa ideia de cooperação entre estados que antes tinham pouca participação em fóruns dominados pelo G7
e outras instituições ocidentais. A discussão sobre nova ordem econômica associada ao BRICS está presente não apenas em declarações oficiais, mas também no debate acadêmico e em análises estratégicas. Um relatório recente do Carnegie Endowment for International Peace analisa como a expansão do BRICS pode influenciar a ordem global, ressaltando que as perspectivas dos membros e de países aspirantes apontam para uma visão de governança global mais equilibrada, capaz de aumentar a representatividade dos países em desenvolvimento. Mas a abordagem do BRICS não se limita apenas à inclusão de novos países. Os ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do bloco também estabeleceram compromissos para fortalecer a cooperação econômica interna, com foco na promoção de crescimento sustentável e equilíbrio econômico, bem como no estímulo à solidariedade entre seus membros. O documento resultante dessas reuniões destaca a intenção de reforçar a cooperação financeira e desenvolver mecanismos que tornem os mercados emergentes menos vulneráveis a crises externas. Por outro lado, é importante destacar que nem todas as propostas radicais, como a criação de uma moeda única do BRICS, são verdadeiras. Checagens de fatos recentes revelaram que, embora haja discussões sobre reduzir a dependência do dólar através de transações em moedas locais, não existe uma proposta oficial de criação de uma moeda única chamada BRICS, com cotação em dólar. Apesar disso, a ideia de diminuir a dependência do dólar e aumentar o uso de moedas locais nos pagamentos intra-bloco tem sido um tema recorrente nos debates. Isso não significa uma ruptura imediata com o sistema atual, mas indica claramente que os países do BRICS estão interessados em explorar alternativas ao dólar como moeda central nas trocas comerciais, algo que poderia abalar de forma indireta a influência americana no comércio internacional.